Seja bem-vindo ao treinamento do Threat Responder. Nesta sessão, você será guiado pelas principais funcionalidades do nosso console de gerenciamento. Isso inclui implantação de agentes, configuração de políticas de detecção, gerenciamento de políticas de aplicação e de rede, atribuição de usuários e funções, resposta a incidentes, caça a ameaças e muito mais. Vamos começar com a primeira coisa que você verá ao fazer login: o painel de controle. O painel fornece uma visão geral de alto nível sobre o estado da segurança da sua organização. No topo do painel, você encontrará um resumo de ameaças ativas no seu ambiente, número de vulnerabilidades exploráveis conhecidas, tráfego de entrada e saída na rede e o número atual de endpoints online. Em seguida, você verá uma divisão das ameaças detectadas e tratadas em sua organização. Ameaças ativas representam detecções que não foram automaticamente bloqueadas nem mitigadas, geralmente devido à configuração da política de segurança no modo somente detecção. Essas ameaças exigem intervenção manual para análise e contenção. Ameaças resolvidas incluem eventos identificados por políticas de proteção aplicadas, seja por controle de aplicações, rede ou comportamento, além de atividades maliciosas que foram confirmadas e tratadas manualmente por analistas de segurança. Requer validação, abrange detecções que, embora automaticamente prevenidas pela plataforma, ainda demandam validação manual para confirmar a legitimidade da ameaça ou classificá-la como um falso positivo. Na sequência, será exibido um mapa de ameaças, uma visualização geográfica das conexões maliciosas identificadas, destacando os endereços IP detectados com seus respectivos países de origem. Na parte inferior do painel, é exibido um resumo do estado de saúde dos seus endpoints. A seção de status de atualização apresenta a porcentagem de dispositivos que estão totalmente atualizados em relação às definições de segurança e patches críticos. O sinal vital, por sua vez, oferece uma pontuação composta que reflete a integridade geral de cada endpoint, levando em conta fatores como detecção de ameaças, ausência de atualizações críticas, status de firewall e outros indicadores-chave de segurança. Essas métricas, combinadas, proporcionam uma visão abrangente e em tempo real da postura de segurança da sua infraestrutura de endpoints. Nesta etapa, exploraremos o processo de implantação de agentes e a gestão eficaz de endpoints por meio da nossa plataforma. O Threat Responder oferece suporte para agentes compatíveis com os sistemas operacionais Windows, macOS e Linux. As versões suportadas para cada plataforma estão listadas nesta seção. Para ambientes Windows, o agente pode ser baixado nos formatos .exe ou .msi. Também é possível gerar um link público de download, válido por 24 horas, para qualquer um dos formatos. Ao utilizar um instalador .exe, o ID da empresa é automaticamente incorporado ao pacote, dispensando configurações adicionais durante a instalação. Já para implantações via .msi, são necessárias etapas manuais de configuração, conforme orientações do guia de implantação incluído no pacote baixado. Durante o processo, você poderá atribuir o dispositivo a um grupo de endpoints previamente definido ou ativar o modo Auto-Contain, que isola automaticamente o endpoint em caso de comportamento suspeito. Atenção! Atualmente, a funcionalidade de atribuição de grupos e o recurso Auto-Contain estão disponíveis exclusivamente para agentes Windows. O modo Auto-Contain é uma opção que permite isolar o endpoint automaticamente durante a instalação. Quando ativado, todo o tráfego de rede do dispositivo é bloqueado, exceto a comunicação com a plataforma em nuvem do Threat Responder. Essa funcionalidade é especialmente útil em cenários de suspeita de comprometimento da rede, permitindo que novos dispositivos sejam adicionados de forma segura, em um estado isolado e controlado, reduzindo o risco de propagação de ameaças durante o processo de integração. Para macOS, o agente é fornecido como um instalador padrão no formato .pkg. Para Linux, o Threat Responder oferece agentes dedicados para distribuições baseadas em Debian e Red Hat. As versões suportadas estão claramente listadas. Cada pacote para Linux inclui uma seção de referência rápida com instruções detalhadas para instalação e desinstalação. Após a implantação, a forma mais prática de validar se a instalação foi concluída com sucesso, assumindo que o endpoint tenha conectividade com a internet, é acessar a seção Rovers Management no console.
O nome do host do endpoint recém-implantado deverá aparecer no topo da lista, indicando que o agente foi registrado corretamente na plataforma. O módulo Rovers Management permite a execução de ações tanto individuais quanto em massa nos endpoints gerenciados. Para cada endpoint, é possível interromper o serviço do agente, forçar uma atualização manual, desinstalar o agente, isolar manualmente o endpoint da rede, baixar os logs de operação do agente, baixar o dump da memória de desempenho, realocar o endpoint para outro grupo, desativar a proteção contra adulterações. A proteção contra adulterações é uma camada de segurança que impede que usuários locais ou softwares de terceiros alterem o estado do agente, interrompam seus serviços ou realizem a desinstalação sem autorização. Além das ações individuais, o console também oferece operações globais, como gerar um relatório completo em PDF com o inventário dos endpoints, obtenção da senha de desinstalação ou da chave de manutenção necessária quando a proteção contra adulterações está ativa. Desativação da proteção contra adulterações em todos os endpoints de forma centralizada. As ações disponíveis no módulo de gerenciamento de endpoints podem ser aplicadas individualmente ou em lote. Por exemplo, é possível desinstalar múltiplos endpoints selecionados, desativá-los ou movê-los para outro grupo com apenas alguns cliques. A opção de desativação é especialmente útil para endpoints que estão offline há um longo período ou que já foram removidos do ambiente corporativo. Ao descomissionar um endpoint, ele é automaticamente excluído da interface de gerenciamento e dos relatórios, além de deixar de consumir uma licença ativa na plataforma. Para facilitar a administração e a aplicação de políticas, os endpoints podem ser organizados em grupos. Isso permite a atribuição granular de políticas de detecção, aplicação e rede por grupo, além de otimizar a execução de ações em larga escala. Os grupos podem ser criados de forma manual ou dinâmica, com base em critérios como sistema operacional e sua versão, tipo de dispositivo, associação a domínio ou convenções de nomenclatura. Endpoints que atendam aos filtros definidos serão incluídos automaticamente no grupo dinâmico. Alternativamente, também é possível mover endpoints manualmente entre grupos, quando necessário. Após definir os grupos, você poderá configurar políticas específicas de detecção e ajustar os modos de operação do agente para cada grupo. Como as configurações de política serão detalhadas na próxima sessão, não entraremos em detalhes neste momento. Vamos começar analisando os diferentes tipos de políticas disponíveis na plataforma Threat Responder que permitem configurar comportamentos de segurança alinhados à necessidade do seu ambiente corporativo. Essas políticas incluem: política de detecção, define como ameaças são identificadas e como o sistema deve reagir a elas. Política do agente, configura os parâmetros operacionais do agente instalado nos endpoints. Política de controle de aplicações, permite ou bloqueia a execução de aplicações utilizando diferentes métodos de filtragem. Política de controle de rede, regula a forma como as aplicações interagem com a rede. Política de controle de armazenamento, gerencia o acesso a dispositivos USB e mídias removíveis. Começaremos pela política de detecção, que governa o comportamento dos mecanismos de identificação de ameaças do Threat Responder. Esta política oferece dois modos de operação. Modo detectar, o sistema apenas gera alertas sem bloquear a execução das ameaças. É ideal para fases iniciais de monitoramento, como a integração de um novo ambiente ou para testes de detecção, especialmente em cenários com aplicações personalizadas onde há maior chance de falsos positivos. Modo proteger, combina a detecção e a prevenção em tempo real. As ameaças são automaticamente bloqueadas assim que identificadas, garantindo uma resposta imediata. O modo detectar é comumente utilizado na fase de entrada de novos clientes ou durante demonstrações, quando o objetivo é coletar maior volume de telemetria e avaliar o comportamento do ambiente. Uma vez validado o perfil de operação e estabelecida a confiança nas políticas aplicadas, a migração para o modo proteger fortalece a postura de segurança com uma abordagem proativa. Mecanismos de detecção, o Threat Responder utiliza uma abordagem baseada em múltiplos mecanismos para proporcionar uma detecção de ameaças robusta e abrangente. Esses mecanismos operam de forma complementar para identificar e mitigar diversos tipos de ameaças, tanto em nível de host quanto de rede. Os principais motores incluem
Threat Intelligence Engine compara arquivos e atividades com um banco de dados de indicadores de comprometimento e OCS, utilizando inteligência de ameaças continuamente atualizada para identificar arquivos maliciosos conhecidos. Static Machine Learning Engine aplica modelos de aprendizado de máquina estático previamente treinados para detectar ameaças com base nas características internas dos arquivos sem a necessidade de execução. Behavior-Based Detection Engines também estão incluídos motores comportamentais avançados que identificam atividades maliciosas com base em padrões de execução e comportamento suspeito. Generic Behavior Engine detecta comportamentos maliciosos em executáveis de forma genérica. Document Script Engine identifica abusos em scripts e macros maliciosos inseridos em documentos. Anti-Exploit Engine detecta tentativas de exploração de vulnerabilidades como injeção de código ou extração de credenciais da LSASS. PowerShell Scripts Engine monitora e sinaliza o uso suspeito de scripts PowerShell e outras ferramentas nativas do sistema. Anti-Ransomware Engine reconhece padrões de comportamento típicos de ataques de ransomware, bloqueando-os antes da criptografia ser completada. Motores especializados para análise de tráfego e conexões de rede focados na identificação de IPs e domínios maliciosos com base em feeds de inteligência de ameaças. Além dos motores de detecção, a plataforma oferece configurações complementares para reforçar a resposta automática. Blot, bloqueio preventivo de arquivos considerados suspeitos ou com baixa pontuação que indicam ameaças genéricas de baixa confiança. Quarentena automática de arquivos detectados como maliciosos. Remedit, remediação automatizada que desfaz alterações realizadas por processos maliciosos, especialmente útil quando a ameaça foi identificada por comportamento e não bloqueada imediatamente pelo motor estático. Agora, vamos abordar a política do agente, que regula o comportamento operacional do agente instalado nos endpoints, além das funções relacionadas à detecção. A seguir, destacamos as principais opções de configuração disponíveis. Ativar atualizações automáticas, garantindo que o agente permaneça sempre atualizado. Executar uma varredura completa na primeira instalação do agente. Exibir o agente na bandeja do sistema. Configurar notificações para eventos de detecção ou aplicação de políticas. Ativar ou desativar a proteção contra violação, que impede alterações não autorizadas no agente após a instalação. Definir o intervalo de snapshots para o recurso de reversão. A funcionalidade de rollback, reversão, permite reverter alterações causadas por ameaças com base em detecção comportamental ou durante o uso do modo somente detectar. Os snapshots do sistema de arquivos são feitos com base nas cópias de sombra do volume, VSS do Windows. É possível configurar a frequência desses snapshots. Snapshots mais frequentes oferecem maior capacidade de recuperação, mas consomem mais espaço em disco. Snapshots menos frequentes reduzem o uso de armazenamento, porém podem limitar a capacidade de reverter alterações críticas. Por fim, é possível configurar um tempo limite de descomissionamento. Esse parâmetro define o período de inatividade após o qual um endpoint será automaticamente marcado como descomissionado, removido da interface de gerenciamento e excluído do cálculo de licenças ativas. Vamos agora abordar as políticas de controle de aplicações que permitem definir quais softwares são permitidos ou bloqueados no seu ambiente. Ao configurar uma política, você deverá adicionar uma descrição, escolher o sistema operacional, já que os hashes de arquivos variam entre plataformas, os valores de política serão distintos para cada SO. Selecionar se será uma regra de permissão ou bloqueio. Por fim, escolher o tipo de filtro. Você pode aplicar filtros por hash do arquivo, assinatura digital, caminho do arquivo, cadeia de execução. Os três primeiros são autoexplicativos. A cadeia de execução será explicada na parte de alertas do vídeo. Cada política pode ser aplicada a endpoints específicos, um ou mais grupos de endpoints, ou ainda a organização inteira, de forma global, caso não sejam especificados endpoints ou grupos. Uma vez implantadas, essas políticas entram em vigor em questão de segundos. As ações disponíveis para cada política incluem editar, desativar ou excluir. Agora, vamos analisar as políticas de controle de rede que ajudam a gerenciar quais aplicações podem se conectar à rede e sob quais condições. Para configurar uma política, basta inserir uma descrição, selecionar o sistema operacional e definir se a regra será de bloqueio ou permissão.
Definir os filtros da aplicação utilizando o hash, assinatura digital, nome da aplicação, caminho do executável. Se nenhum filtro for especificado, a política será aplicada globalmente a todos os processos do sistema. Adicionar os filtros específicos da conexão com as seguintes opções: direção do tráfego, entrada, saída ou ambos. Parâmetros de conexão, bloco CIDR, domínio, país. Ao selecionar um bloco CIDR, exemplo 135.54.17/443, você estará bloqueando todas as conexões de entrada e saída para qualquer aplicação que tente acessar esse IP e essa porta. Ao escolher um país, todas as conexões com aquele país serão bloqueadas. Exemplo, se você deseja bloquear todas as conexões com a Índia, basta selecionar o país Índia na política. Assim como as demais políticas, as de rede podem ser aplicadas a endpoints específicos, grupos ou de forma global. Por fim, vamos falar sobre as políticas de controle de armazenamento que são utilizadas para controlar o acesso a dispositivos USB e mídias removíveis na sua organização. Ao criar uma política, você poderá adicionar uma descrição e especificar o tipo de acesso a ser controlado. As opções incluem execução de arquivos a partir de um dispositivo USB, leitura de dados do dispositivo, gravação de dados no dispositivo. Em seguida, você poderá detalhar o dispositivo utilizando nome do dispositivo USB, nome do fabricante, vendor name, número de série, serial number. Assim como nas demais políticas, você pode aplicar essas regras globalmente, por endpoint ou por grupo de dispositivos. Uma vez salvas, as políticas entram em vigor imediatamente e podem ser editadas ou removidas a qualquer momento. Agora vamos abordar o gerenciamento de usuários. Essa área do console de gerenciamento permite administrar contas de usuários e definir controles de acesso baseados em função de forma eficiente. Nesta seção, você encontrará a lista de usuários existentes. Para adicionar um novo usuário, clique em Adicionar usuário. Será necessário informar o primeiro nome, sobrenome e um endereço de e-mail exclusivo. Observação: a plataforma exige unicidade de e-mail, ou seja, dois usuários diferentes não podem compartilhar o mesmo endereço de e-mail, mesmo que tenham funções distintas. Em seguida, selecione o papel apropriado para definir o nível de acesso que o usuário terá dentro do console. Também é necessário escolher o método de autenticação multifator. Atualmente, é recomendada a utilização de TOTP como método de MFA. Após a criação, a plataforma enviará automaticamente um e-mail de ativação para o endereço fornecido. O novo usuário deverá seguir o link recebido para definir sua senha e configurar o MFA, finalizando assim o processo de ativação da conta. As ações disponíveis para gerenciamento de usuários incluem: editar, permite alterar nome, e-mail, papel e configurações de MFA. Redefinir senha, envia um e-mail ao usuário para redefinir sua senha. Editar notificações, o usuário poderá configurar os tipos de notificações internas, no console ou por e-mail que desejar receber. Além disso, é possível definir papéis personalizados. Cada papel possui um nome e uma descrição, e é possível especificar com precisão os acessos e permissões associados. Toda e qualquer ação disponível na interface da plataforma pode ser habilitada ou desabilitada individualmente, oferecendo controle granular sobre permissões. Por fim, a seção Auditoria registra todas as ações realizadas pelos usuários dentro da plataforma. É possível filtrar os registros de auditoria por categorias correspondentes a diferentes atividades e gerar relatórios detalhados para fins de conformidade, governança e monitoramento. Agora, vamos explorar o módulo de alertas, fundamental para detecção e resposta a ameaças. Na seção de alertas, você encontrará uma lista detalhada das ameaças detectadas pela plataforma. Cada entrada inclui o status de resolução, o título ou descrição da ameaça, os indicadores associados e OCS, os endpoints afetados, as tags de severidade e o motor de detecção utilizado. Você pode filtrar eficientemente os alertas com base em data-hora, motor de detecção utilizado, tipo de política, detecção, controle de aplicação ou controle de rede, classificação da ameaça e status de resolução. As ameaças marcadas como resolvidas são aquelas detectadas por políticas de aplicação ou rede ou que foram validadas ou mitigadas manualmente. Já as ameaças não resolvidas requerem validação adicional ou não foram mitigadas por estarem sob políticas de detecção apenas. Além disso, é possível utilizar o mapa Mitre-ataque para filtrar ameaças por técnicas específicas, permitindo investigações mais direcionadas e eficientes.
você pode optar por exibir todas as técnicas possíveis ou apenas aquelas que possuem detecções. Vamos agora analisar o detalhamento dos alertas. Ao expandir o alerta, você terá acesso a mais informações e contexto, o que possibilita ações adequadas com base no status de resolução da ameaça. Os alertas são agrupados automaticamente por indicador de ameaça, permitindo que você tome ações em múltiplos alertas simultaneamente, além de organizar melhor a visualização da tabela de alertas. Se preferir, você pode desativar o agrupamento e os alertas individuais serão exibidos separadamente. Se os alertas estiverem agrupados, é possível navegar entre os diferentes alertas do mesmo grupo de forma prática. Para ameaças ativas, as ações disponíveis incluem encerrar o processo, quarentenar o arquivo, limpar, reverter ações maliciosas. Se a política estiver configurada como apenas detecção e a ameaça for mitigada automaticamente, algumas ações aplicadas na mitigação serão marcadas como já executadas, mas a plataforma ainda permite que você realize ações adicionais, caso considere necessário. Também é possível adicionar comentários para que outros analistas compreendam o racional da sua decisão. Se um alerta for classificado como falso positivo, a plataforma pode criar automaticamente uma política de aplicação com base no hash do arquivo ou na cadeia de execução. A liberação com base na cadeia de execução é especialmente valiosa quando a ameaça se origina de ferramentas amplamente utilizadas, como PowerShell. Em vez de liberar o uso do aplicativo inteiro, você pode liberar seletivamente caminhos específicos de execução. Se você tiver certeza de que aquela execução do PowerShell é legítima, poderá liberá-la por cadeia de execução. Assim, quando essa mesma cadeia for executada novamente, incluindo a linha de comando e parâmetros de execução, nenhum alerta será gerado. A plataforma também permite aplicar ações em lote a grupos de alertas, o que aumenta a eficiência na gestão de incidentes. Ao expandir um alerta, será apresentada uma visualização de resumo com os detalhes do alerta, a cadeia de execução, os indicadores de ameaça. É na seção de indicadores de ameaça que ocorre o mapeamento das ações maliciosas para as técnicas do mito e ataque, facilitando a correlação e classificação da ameaça. Se desejar investigar mais profundamente, acesse a seção Detalhes da ameaça. Nesta visualização, é apresentada uma análise completa, chamada de História da Ameaça, que mostra um gráfico de processos interativo e detalhado. Cada nó no gráfico representa a execução de um processo e, ao expandir um nó, são exibidos dados adicionais. Para cada processo, é possível visualizar a linha do tempo dos eventos executados no sistema, incluindo requisições DNS, conexões de rede, operações de arquivos e registro, criação de processos filhos, mutexes e outros eventos relevantes, fundamentais para uma investigação forense aprofundada. Seção de quarentena. Se a funcionalidade de quarentena estiver ativada na política de detecção, a seção de quarentena exibirá uma lista com todos os itens de quarentena e o usuário poderá executar ações como restaurar, e o item de quarentena retornará à sua localização original, ou, se quiser liberar espaço no endpoint, poderá optar por remover permanentemente o item. Essas ações também podem ser realizadas em launch, permitindo que você aplique decisões rapidamente a vários arquivos simultaneamente. Em seguida, vamos explorar a resposta a incidentes utilizando o recurso de Live View. Aqui você verá todos os agentes que estão atualmente conectados à plataforma. Ao selecionar detalhes para um endpoint, você pode visualizar o uso de recursos, incluindo o consumo de CPU, memória e rede, tanto do sistema quanto do agente. Normalmente, acessar o Live View pode causar picos temporários de uso de recursos por parte do agente devido ao processamento necessário, caso contrário, esse uso permanece abaixo de 1%. No Live View, você pode conter endpoints, isolando-os das comunicações de rede, exceto aquelas com a plataforma Threat Responder. Você também tem acesso a um terminal virtual para executar comandos padrão que estão listados aqui. Se os comandos listados não forem suficientes, você pode executar scripts PowerShell para Windows ou Bash para Mac e Linux. Os scripts podem ser inseridos diretamente na área de edição e executados ou carregados caso tenham sido salvos anteriormente. Ferramentas personalizadas também podem ser utilizadas. Primeiro, envie a ferramenta para a plataforma, depois use o comando de cópia para transferi-la para o endpoint. Aqui é necessário garantir o uso da sintaxe correta dedicada às ferramentas personalizadas. Depois que a ferramenta for copiada, ela pode ser extraída com comandos no terminal ou executada diretamente caso esteja em formato executável. A seguir, você pode monitorar a execução de processos em tempo real. Aqui você tem a opção de buscar processos e realizar ações como encerrar um processo.
visualizar detalhes, identificadores, módulos, conexões de rede, fazer o dump e download da memória do processo, e recuperar as strings do processo para uma análise mais aprofundada. Os processos vão aparecer ou desaparecer em tempo real conforme forem sendo criados e encerrados. Em seguida, as conexões de rede ativas são visíveis e enriquecidas com informações de IP por país, origem, destino e detalhes do processo. Assim como os processos, as conexões de rede aparecerão e desaparecerão conforme forem estabelecidas e encerradas. Para conexões, você tem a opção de encerrar o processo correspondente, caso considere que ele é malicioso ou indesejado. Além disso, você pode visualizar os serviços instalados, itens de inicialização, tarefas agendadas, e por fim, você tem gerenciadores completos de registro e de arquivos. No gerenciador de registro, você pode visualizar chaves e valores do registro e excluir uma chave ou um valor. No gerenciador de arquivos, você tem diferentes modos de visualização. Há a visualização padrão, onde usamos a API padrão para analisar o sistema de arquivos. Depois temos a visualização com passing em modo RAW, onde fazemos a leitura RAW do sistema de arquivos NTFS, permitindo visualizar arquivos ocultos que normalmente não aparecem pela API padrão, além de acessar arquivos especiais do sistema operacional como NFT, arquivos de log, além de que todos esses arquivos podem ser baixados. Você também pode restaurar arquivos deletados. No momento, oferecemos suporte apenas para NTFS. Você seleciona o volume que deseja escanear, então faremos a varredura do sistema de arquivos, o que pode levar alguns minutos, e ao final você verá os arquivos que podem ser recuperados, com uma porcentagem de recuperabilidade e a opção de recuperável. Na visualização padrão do gerenciador de arquivos, você pode realizar diferentes ações, como enviar um arquivo, baixar um arquivo ou uma pasta, criar uma nova pasta e, adicionalmente, criamos uma pasta virtual com artefatos forenses. Caso por algum motivo você não queira utilizar o nosso módulo forense, você pode baixar esses artefatos e, a partir disso, utilizar suas próprias ferramentas para analisar os artefatos brutos. Por fim, vale destacar que o Live View permite a execução de scripts simultaneamente em múltiplos endpoints, uma funcionalidade exclusiva da plataforma. Basta selecionar os endpoints desejados, digitar ou importar um script, iniciar a execução e, em seguida, visualizar os resultados individualmente para cada endpoint selecionado.